Começando mais uma revisão aqui diária de trade do índice, do dólar, de outros ativos, Nasdaq, S&P, Dow Jones, Bitcoin, enfim. De sexta-feira, dia 17 de janeiro da semana passada. E antes eu começo a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Então, bora pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Falando primeiro em relação ao renco do dólar. Quase que eu falava do índice. Deixa eu carregar aqui. Da sexta-feira, dia 17 aqui. Lembrando que a gente só opera troca de cor no renco do dólar, a gente não opera médias no renco. Isso a gente faz no índice. E aqui a gente teve trocas de cor até interessante na parte da manhã. Tanto é que a primeira troca de cor, né, andou bastante, andou aí uns quase 45 pontos, foi muito forte. Agora eu não estou lembrando exatamente, mas eu acho que não tinha notícia, tá? Não tinha notícia sexta para esse movimento todo, não. Mas aí começou a ter ruído aqui no topo, mas mesmo com ruído, quando andava até bem, ó, 15, 16 pontos, 13 pontos, essa venda também, ali, ó, os 22 pontos. Aí essa foi stop, acontece, normal. Aqui uns 10 pontos mais ou menos, aqui foi stop, aqui foram poucos, e aí depois de meio-dia já não vale mais a pena fazer renco. Não vale mais a pena nem fazer por troca de cor, nem por médias. Então a gente fica sem fazer nada pelo renco aqui. Gráfico de candles de dólar, sexta-feira, não achei fácil. Não achei fácil, deixa eu puxar o relógio aqui para baixo. Porque no macro, relembrando, né, 60 minutos. Aqui a gente tem um cenário que está dentro dessa LTE e nessa região desse suporte. E nos últimos dias também tem respeitado essa LT aqui de baixo. Inclusive hoje, também segunda-feira, está nessa região. 5 minutos, problema. Temos a média de 200 sem tendência, ela já está flat. E aí na quinta-feira, o preço fechou nessa região aqui. Na sexta, abriu praticamente sem gap. Médias sem tendência. E aí complica o cenário pro gráfico de candles, porque a gente fica sem opção. E aí o movimento fez aqui um zigue-zague, fez como se fosse um retorno em V. Aqui acho precoce demais gatilho. E também tem a questão do ajuste estar na minha cara. Não faço nada. Deixa eu ver se o ajuste está certo. Está. Não faço nada. O movimento acaba subindo de forma esticada. Aqui faz um pullback agressivo. Até comentei na hora que a gente só poderia pensar aqui em compras, né? Se preenchesse os critérios pra gente de compra. Acabou não preenchendo. Então eu não faço nada. Movimenta, volta. Não deu operação de falha aqui. O movimento simplesmente já caiu reto. Faz aqui um pullback abaixo, mas como que eu faço vendas aqui com a 250, 80, retração do dia? Infelizmente não vejo aqui opção. Vai, busca a região de fundo, que é uma zona de pavio muito importante. Não consegue criar tendência de médias e deixa o mercado praticamente todo no dia sem tendência. Não tem tendência, é só desenhar. Começou a ter tendência de alta que não foi operável pra gente. Esse retorno aqui não é tendência de baixa porque está dentro da alta do dia. Mercado aqui travado, subiu e aí não tinha mais opção aqui, infelizmente. Então, gráfico aqui, dólar, sexta-feira, bem ruim. Já o índice deu, mas foi pelo gráfico de renko. Deixa eu abrir aqui. Primeiro falando em relação ao pullback de médias. Início do dia, muito rápido o movimento, nada a ser feito. Médias ainda sem tendência, por isso então isso aqui não é compra. Média sem tendência. Passa por baixo, a 9 não cruzou a 20, então não é venda. E aí a gente vê que está sem tendência, então espera sair dessa região. Quando sai da região, faz um pullback que o cenário ainda estava bem ruim. Começou ficando de lado aqui, até comentei que isso é extremamente perigoso fazer essa operação aqui, porque era pós-abertura do à vista nosso. O movimento acaba rompendo o fundo e desse gatilho aqui. Só que se esse gatilho não tem risco retorno, então eu não faço nada. Esses aqui também não. Passa por cima, praticamente esse também não teria acionado e não tem risco retorno. Média ficou sem tendência, então a gente espera sair dessa região de novo, então espera sair daqui. Saiu, faz o pullback, comentei qual que é o maior risco desse aqui. Seria estar ainda em torno da VWAP, mas o pullback já era após o rompimento dela. E deu esse aqui foi muito rápido, muito rápido. Na hora ele não estava fechando desse jeito, ele estava apontando para baixo. Antes de fechar para baixo, ele acabou tendo uma força no fluxo e fechou para cima. E aí, quando já fechou para cima, o bloco seguinte também já foi fechando na hora.
Então teve volatilidade aqui em relação à abertura. Teria risco retorno. Esse aqui já não tem risco retorno, esse daqui. E aí o movimento só foi subindo, 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 agora sem risco retorno. A gente não faz operação aqui. Passa, cruza para baixo, pullback. Aqui, o maior problema é a hora. Depois de meio-dia, a gente não faz nada, evitar stop, aqui já é 5 horas da tarde. Então não faço mais nada aqui. Já a regra de coloração de sexta-feira, deixa eu carregar. Comentei que início do dia estava cheio de ruídos, então não tinha nada aqui interessante, infelizmente. Aí quando trocou para compra, essa compra aqui foi realmente sensacional. O movimento foi perfeito, subiu bastante. Se for ver de ponta a ponta aqui, do topo ao fundo, né? Quando acionou 1.500 pontos, muita coisa. Venda também andou bastante, uns 500 e pouco. Compra também, mas aqui já começa o risco. A parte da tarde já não vale tanto a pena. Mas, no geral, Renko sexta troca de cor foi sensacional. Não teve muito ruído, não. Mas, se a gente for olhar gráfico de candles, aí a gente vê como que o gráfico de candles foi sexta-feira. Sexta-feira foi aqui. Lembrando que foi após aquele dia, quinta-feira, que foi só queda, 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 queda. E aí, sexta, abriu com gap simples, ainda em torno das médias. Médias sem tendência por causa do movimento de quinta ter sido muito forte. Não vejo nada a ser feito. Tenta criar aqui um pullback para cair, não consegue ir. Temos aqui um grande problema, possibilidade de ser um ombro, cabeça, ombro. Estava até comentando que poderia ser. Não conseguiu romper essa linha do pescoço aqui, tá? Não conseguiu, infelizmente, romper essa linha do pescoço. Respeitou, subiu de forma esticada, sem gatilhos. Pullback aqui, inoperável LS ativo. Começou a subir em forma de deriva, mais um cenário complicado aqui pra gente. Próximo de região de topo, importante. Não consegue dar sequência deriva, rompe para baixo. Não tem gatilho de virada, que as médias já estão sem tendência. Chega de forma esticada no 80, pensar em setup do 80 aqui, nessa região. 2 minutos, não deu gatilho. 5 minutos, candle feio. E aí o movimento já era também parte da tarde, sexta-feira, né? Tem de andar bem devagar. Não deu gatilho e teve volatilidade. Teve volatilidade aqui 5,5, não sei porquê. E fechou em torno das médias. Hoje, já comentando, um cenário, um dia que tem feriado nos Estados Unidos, posse do Trump, muitas coisas aí no dia de hoje. E aí, simplesmente, o mercado abriu em torno das médias e as médias estão ainda sem tendência. Então, macro bem complicado ainda, tá? Não renovou esse topo. Porém, agora que eu comentei dos dois ativos, agora vamos para a parte mais importante, que é falando do estudo macro. Estudo macro aqui do dólar primeiro. Vamos para cá. Dólar falando do semanal, como que fechou semana passada, né? Mais uma semana de queda. Que bom que tá caindo, corrigindo, tá precisando. Só lembrando, price action puro aqui, ó, LT passando, respeitando como resistência. Só que está chegando agora bem próximo de uma região que é um possível suporte, uma troca de polaridade. É lá de trás, lá da pandemia. Então essa região aqui é importante. Fora isso, o cenário, olhando por médias, tem espaço para cair mais. Saiu da região de sobrecompra. Esses indicadores aqui em tempo gráfico maior respeitam muito. Se a pessoa tivesse comprado aqui nessa região desse topo, teria oscilado aí uns 185 de stop mais ou menos. Mas estaria corrigindo agora, então o cenário está bom. Está bom essa correção. O diário, o movimento vem caindo assim de forma bem lenta, tá caindo em forma de pivôzinho, bem tranquilo, até demais, tá? Queria que fosse um pouco mais rápido. Já passou a média de 20 para baixo, a 20 está apontando já para baixo, a 200 está apontando lá para cima, mas ela está lá embaixo. Está precisando de uma correção mais ainda. Se a gente for olhar, aqui também nós temos uma LT passando, ó. Uma LT passando aqui que é a região dela. Tentativa de rompimento. IFR do diário está ok. Aqui em relação aos 60 minutos agora, a gente vê aqui um cenário que está assim em canal. Por isso que eu tenho aqui esse canal marcado. Recomendo que vocês tenham esse canal marcado e essa região desse suporte aqui, que é o suporte que nós tínhamos da nossa máxima histórica anterior. Fora isso aqui de médias não tem muito o que comentar. 60 minutos, olhando o VWAP do mês anterior, que foi o mês de dezembro. Mês de dezembro a VWAP já chegou, tranquilo. Só que nós temos uma VWAP lá embaixo, que é a de novembro, que não chegou, tá? Então a gente tá lá embaixo ainda.
Geralmente tende a respeitar e buscar esses VWAPs que não foram testados nos últimos dias. Fora isso, o mercado até muito tranquilo. Aqui embaixo é a nossa região de R$ 6, tá? Chegou muito próximo sexta-feira. Sexta-feira? Quinta-feira. Chegou muito próximo. É uma região de bloqueio absurdo aqui essa região. Inclusive, depois eu vou mostrar pra vocês aqui no Sonar. Semana passada eu já tava comentando desse Sonar aqui, que os R$ 6 seria um bloqueio muito forte. Infelizmente, eu não vou ter mais informações desses R$ 6, eu acho. Porque a rolagem de contrato já... Desculpa, eu ia falar isso, mas era mais focado pro índice. Vou comentar depois, corrigir essa informação em relação à sexta-feira. Mas, enfim, cenário aqui travado em torno de 200, sem tendência, não tá criando muita volatilidade, não tá criando muitos pontos da máxima até a mínima. A gente viu que no mês aí acho que foi de dezembro, novembro, a gente teve um movimento muito forte do dólar, dando mais de 100 pontos, tranquilamente. E esse mês já está mais tranquilo. Hoje, inclusive, mostrando aqui, 45 pontos. Na sexta, 60. Então, assim, tá uma volatilidade até tranquila. Já o índice, só comentando a minha opinião, ainda acho que tem mais espaço para corrigir, tá? E o diário do dólar aqui está formando possivelmente pivô de baixa. Espero que sim. Espero que sim. Já o índice aqui eu tenho que falar primeiro em relação ao Ibov. Ibov macro, falando primeiro do mensal. O mensal é que nós tivemos 4 meses consecutivos de baixa. Isso não é algo comum de se acontecer. E aqui pelo menos teve 5 e depois corrigiu. E aqui nós tivemos 3, corrigiu, 3, corrigiu. Aqui atrás, aqui 3, corrigiu. Então 4 é fora do padrão, tá? Então precisava de uma correção e por enquanto está acontecendo um lindo candle de correção, que é um PFR por enquanto. Nessa região de fundo aqui que é extremamente importante. Lembrando da aula que eu falo, teoria de Dow, a tendência de alta ainda segue no índice. Nós podemos ver aqui as pernadas de alta. Não quebrou esse fundo. Esse fundo, se ainda não quebrou, a tendência de alta segue ainda predominante. E aqui pode ser um fundo duplo? Pode. Mas ainda não foi confirmado o rompimento desse fundo, que é extremamente importante. Do IFR estava sobrecomprado, chegou praticamente na linha de sobrecompra aqui no topo de agosto do ano passado. E toda essa correção aqui é uma correção praticamente esperada, então não me assusta. E não é uma preocupação ainda, tá? Desde que esse fundo aqui não seja rompido, está tranquilo. O semanal a gente tem um movimento extremamente importante da semana passada, que fechou aqui saindo dessa região de sobrevenda. Então estava sobrevendido. Temos aqui a região do fundo. 4 semanas consecutivas de baixa. Tivemos aqui também nessa região Fair Value Gap, importante. E aí fez aqui um padrão extremamente importante na semana passada, que é como se fosse um padrão 1, 2, 3 de compra. Esse padrão não foi confirmado ainda. A confirmação pelo semanal é o rompimento da máxima. Mas extremamente importante essa barra, tá? Muito, muito, muito. E aqui falando em relação às médias, então tem espaço para 20. Está tranquilo. A 200 estava aqui servindo como suporte. Fora isso do semanal, beleza. E aí o diário, magnífico movimento que fez. Porque se a gente for olhar aqui, é como se tivesse feito um fundo duplo. Mas, e aí, né, fundo duplo. Barra forte aqui, essa que teve na quarta-feira. Muito forte, inclusive, com o Fair Value Gap criado. E aqui tá com cara de barra ignorada para voltar a subir, tá? Com a média de 20 abaixo já do preço. Uma coisa importante de ressaltar, que eu até tinha falado semana passada, que se isso aqui fosse gráfico de 5 minutos, isso seria um gatilho de falha da média 9. Por quê? Porque a gente tem aqui o pullback agressivo, preenche todos os critérios, tem tudo para cair, não consegue renovar nem a mínima dessa barra direito, acaba aqui renovando o fundo, renova o fundo, volta, fecha com barra de negação esse fundo aqui, indicando que a média 20 estava fraca e agora tem que buscar, a média 9 estava fraca e agora tem que buscar a média 20. Então, se isso aqui fosse 5 minutos, isso aqui seria gatilho também de compra. O movimento ficou lindo e olhem agora o que a 9 está fazendo já, ó. Ancorando, como se fosse também gatilho aqui na sexta-feira, tipo back para compra, tá? Por enquanto, hoje, segunda, não renovar a máxima de sexta. Aqui em relação a 60 minutos, a gente tem um cenário que aí fica complicado, que a gente vê que tá em torno de 200, né? Mas é um complicado tranquilo, porque por enquanto está respeitando aqui acima desse caixote. VWAP do mês anterior, extremamente importante, VWAP. Está um pouco mais aqui acima, porque dezembro não estava próximo dela nos últimos dias.
tende a se aproximar, tá? Então aqui por enquanto está tentando voltar para ela. Não tem outra VWAP aqui que não tenha sido testada. Então dezembro aí tem a VWAP aqui em cima também para buscar ela. Outro ponto importante a respeito de preço bola, né? A gente teve aí o índice chegando em 118 mil. Não é um preço bola tão forte como 115, 120, por exemplo. E o Ibov já voltou para cima de 120, então questão aí de quase 4 mil pontos em menos de uma semana. Muito forte. E esse 118 mil, na semana passada, eu tinha comentado que tinha muito bloqueio nessa região de 118. Então, acabou respeitando esse bloqueio aqui do 118 por enquanto. Está fazendo um cenário bem interessante para continuar o movimento de alta. E aí, se a gente for olhar aqui em relação ao futuro, o futuro movimento aqui, vamos ver do diário, está fazendo quase a mesma coisa. Praticamente sim, mas o Ibov que a gente usa como parâmetro base realmente boa, tá muito mais bonito. 60 minutos aqui, pelo menos o futuro, está melhor do que o Ibov, porque já está passando 200 direitinho, ancorando para voltar a subir. Já o Ibov não, né? O Ibov está em torno da média de 200, mas fora isso, perfeito, perfeito, perfeito. O cenário para possibilidade de alta aqui. E aí, comentando do Ibov ainda também, a gente tem aqui um cenário que janeiro, típico de janeiro, né? Tende a ser de alta. Então, nos últimos 10 anos, desde 94, nós temos aí um movimento de janeiro que tende a ser de alta, tá? Outra coisa bacana também de comentar, que é esse indicador aqui do Vlad, que eu nem sei qual exatamente agora é, não lembro, que é, lembrei, IFR semanal, tá? Aqui ele configurou, acho que para 4 semanas, que o IFR vai atualizando. E aí, se a gente for ver essa linha aqui, que é o fundo extremo, a gente vê que quando chegava nessa região desse fundo, a gente tinha fundos do Ibov. Então, fundos aqui que realmente chegou a ultrapassar a linha foram esses últimos aqui. Esse aqui não chegou a ultrapassar a linha, mas se a gente for olhar em relação ao gráfico, nós temos aqui, essa região fez um fundo, aqui só tocou também. Aqui também fez um possível mini fundo, aqui também fez um fundo até macro, né? Macro mesmo. Aqui também fez um fundo. Aqui foi da pandemia e também fez um fundo. Aqui foi também um fundo. E adivinhe só, está chegando aí, na verdade chegou não. Quer dizer, já chegou. Já chegou nessa região de fundo também. Então, mais um motivo importante para a gente ter um movimento de alta aqui para os próximos dias. Lembrando, indicadores são extremamente importantes. A análise técnica não funciona, blá blá blá. Tem muita gente que são críticas aí em relação à análise técnica. Mas é só olhar o passado e ver como que se repete certos movimentos. Isso aqui é uma coisa igual, né? Que se repete. Então, muito importante essa imagem aqui, apenas mais uma confirmação. Outra, falando em relação ao dólar, aqui o Sonar, o que a gente tem do Sonar para vencimento da rolagem de contrato em fevereiro. A gente segue tendo um bloqueio muito forte de R$6, não vai ser fácil passar de R$6. E nós temos outro bloqueio em 6,20, então 2 bloqueios aqui, uma de resistência, a outra de suporte. Aqui 6,20 está nessa região aqui acima, que nem chegou lá. E R$6 chegou sexta-feira, né? Então nós estamos mais próximos de R$6 do que de 6,20. Bloqueio muito forte. Já o Ibov não vale muito a pena eu comentar, porque teve o vencimento das opções semana passada. Porém, vamos só ver aqui, porque o 118 mil era um preço muito importante. Agora a gente já vê uma diferença. A gente vê uma trava em 125 muito forte, tanto de compra quanto de venda. Uma trava muito forte aqui, que é justamente um preço bola forte, né? A cada 5 mil pontos é muito forte, a cada 10 mil pontos também é muito forte. Então a nossa próxima barreira possivelmente é 125 mil, tá? E aqui, em relação às posições em aberto, algo também interessante de comentar é que o estrangeiro segue comprado no Ibov. Então ele está comprado tanto no Shay quanto no índice. Ele pode estar vendido nas ações, não importa, mas a questão é que o Ibov ele segue comprando aqui, defendendo esse ponto. Então a gente vê que até chegou a reduzir um pouco da mão aqui na terça-feira passada, mas aumentou de novo, diminuiu um pouco, aumentou de novo. Então segue de forma frequente esse movimento de aumento de mão direto, tá? O que me estranha é que o investidor local ele não tem movimentado muito. Quem está fazendo mais movimento realmente é estrangeiro. E aqui falando em relação ao macro, continuando, mas falando de ativos, falando aqui a respeito de ações, né? Que a gente tem de ação aqui. A Vale, olhando o macro semanal,
Aqui na semana anterior ela fez um movimento como se fosse um engolfo ou um bull 180, posso considerar, depois de uma sobrevenda. Então uma correção é normal. Mas o cenário dela, tadinha, tá triste. Aqui ativando Ctrl J, Ctrl K. Deixa eu atualizar o gráfico. Aqui o cenário dela tá bem triste. Isso aqui pode ser apenas um respiro para voltar a cair, tá? Infelizmente eu não consigo contar com a Vale. Vale não está no cenário legal. Já a Petro, vamos ver se aqui o macro... Petro não para de subir a longo prazo, né? E aí, falando em relação ao semanal, só relembrando, o que a gente tem aqui? O semanal é como se fosse uma deriva aí desde início de 2024. Derivando, ao mesmo tempo, eu consigo ver também um triângulo ascendente para voltar a subir. Essas últimas barras do semanal estão confusas, tá? O diário ainda não foi desconfigurado um possível ombro-cabeça-ombro. Essa região de topo aqui, uma região importante. Se for rompida, quebra essa figura de ombro-cabeça-ombro. E acaba aqui confirmando esse triângulo ascendente. Então a Petro tá com cara assim de que possivelmente vai romper máxima histórica, tá? Tem muita liquidez ali no topo. Mas o mais importante de todos nem é Vale nem Petro, é a IFNC, que é o espelho do Ibov. Olha o movimento lindo de Okoi. Um Okoi que rompeu a média 20, que não rompia aí já tinha um bom tempo, praticamente essa correção toda que fez aqui, nenhuma correção ficou tanto tempo acima da média 20, né? Essa queda toda. Então nós estamos aí voltando a patamar de setembro, ficando acima. E aí nós temos já 20 já apontando para cima, o Okoi aqui, se for marcar de alvo, tem alvo ainda lá em cima, região de pavio importante, só vai quebrar a tendência de baixa, de teoria de Down, se, desenhando aqui em relação aos fundos, se quebrar esse topo aqui atrás. Então aí se quebrar esse topo, a tendência de baixa anulada com sucesso. Mas eu acho assim que precisava fazer uma mini correção. Porque senão o movimento vai subir de forma esticada e não vai ser saudável essa alta, igual aconteceu aqui. Essa alta em agosto do ano passado foi disparada, não é saudável isso, e acabou voltando tudo. Mas ok, tá um cenário maravilhoso aqui. Já os DIs, né? Correção, e isso acaba ajudando o dólar a corrigir. Ainda precisa de mais correção, está sobrecomprado, longe da média 20. Mercado extremamente estressado. Se for marcar em relação à sombra com sombra aqui, a gente vê que até passou dessa linha da LT, porém já voltou com sombra recusando de nova região. Se for marcar em relação à projeção desse topo e fundo aqui, a gente tem um 61 já cravado, já passou. E se for marcar em relação a esse fundo com esse topo, jogar para cima chegou muito perto do 161, tá? Então correção ainda bem necessária em relação aos DIs. Tem favela gap aqui embaixo, tem barras muito fortes aqui atrás que precisam ser corrigidas, tá? E fora isso aqui do Profit, beleza. Deixa eu mostrar o Black Arrow agora. Então, falando dos ativos aqui, alguns, né? Na sexta-feira, sexta e sábado, porque tem alguns que são interessantes olhar sexta e sábado. Começando aqui com Bitcoin, sexta-feira. O que a gente teve? Aproximando, dando zoom aqui. Início do movimento da manhã, madrugada e manhã. Infelizmente o cenário bem ruim, porque estava derivando. Rompeu a deriva, faz um pullback com gatilhos, tá? Temos gatilhos aqui. Esse eu não entraria porque estaria extremamente grande, mas um pullback interessante se fazer operação. Agora aqui nessa região desse topo já fica aqui o risco, infelizmente, né, de ser uma possível deriva. Mas poderia ser gatilho sim de stop, infelizmente stop. Médias ficaram sem tendência, renovou máxima, pullback ruim. Voltou tudo. Aqui, região de possível gatilho, tá? Porque nós temos aqui pullback agressivo. Todos os critérios preenchendo e gatilho nessa região para fazer parcial obrigatória aqui. Depois, infelizmente, já fica ruim porque fica derivando. E depois as médias sem tendência. Ok, aí no sábado, a gente já vê que o volume fica bem pior, né? Média sem tendência. Nada a ser feito. Até finalizar aqui o sábado. Em relação aqui o ouro na sexta-feira, e que a gente teve sexta, parte da manhã, madrugada, tudo junto aqui, deriva, nada a ser feito. Rompeu o fundo, pullback afastado. Aqui poderia ser possibilidade de pullback com gatilho que teria sido estopado, tá?
Passou por cima, gatilho de compra. Com parcial obrigatória nessa média aqui. Depois não tivemos, infelizmente, nada que ia ser feito. Região a 200, volta. Possível pullback aqui também, 16,40, gatilho, pullback lateral. Pullback agressivo, sem critérios aqui pra gente poder fazer a operação, e aí virou o dia. Aqui em relação ao dia 19, a gente não tem muito o que ver, né? Porque são poucas horas aqui de pregão no dia de ontem. E aí falando em relação ao S&P, que às vezes... Desculpa, Dow Jones agora. Dow Jones aqui na sexta-feira. Sexta-feira, a gente tem um movimento aqui travado no início. Rompe essa máxima, faz pullback, possível gatilho aqui já. Ó, que teria andado bastante. Pullback inoperável, ainda inoperável, está travado nessa região. Rompeu máxima, gatilho. Gatilho com uma parcial, depois stop. Travou, nada a ser feito. Rompeu máxima, possível gatilho. Infelizmente depois só deriva. E aí derivou, rompeu, cruzou, gatilho de venda. Passou por baixo, média sem tendência. E aqui no Nasdaq às vezes pode parecer com o Dow Jones, às vezes sim, às vezes não. A gente tem um cenário aqui travado na parte da madrugada e da manhã. Depois rompeu máxima, gatilho. E aí, infelizmente, teria estopado. Teria estopado, ficou sem tendência e simplesmente o mercado subiu. O mercado subiu sem gatilho. Pullback agressivo, nada a ser feito. Derivou também, travou. Nada a ser feito. Já o S&P, que às vezes pode dar umas mudanças, né? Diferente aqui em relação ao Nasdaq. A gente realmente teve gatilho nessa região. Depois foi para stop. Tivemos gatilho aqui, que teria andado. Depois derivou. E aí nada a ser feito. O Bitcoin já falei, então deixa eu fechar aqui. Falando em relação a notícias, né? A gente tem hoje, segunda-feira, então, muito importante esse feriado, não só isso, posse do Trump. E essa semana, a gente tem aqui, tirando o dia de hoje, terça-feira amanhã, praticamente sem notícia. Quarta-feira, temos algumas aqui dos Estados Unidos que não é de movimentar, então não estou me preocupando. Geralmente a terceira semana do mês aqui é mais calma. Quinta-feira não é de movimentar seguro-desemprego. Fora isso, nada também. E sexta-feira, pelo jeito, PMI que não é de movimentar muito, mas a única notícia talvez mais relevante e programada, né, da semana. Mas é uma semana que é a primeira semana do mandato do Trump, né? E aí tem muita coisa que pode vir a acontecer. Mas aqui de curiosidade para vocês verem, esse aqui é o gráfico do S&P macro. Por mais que esteja aqui divergente, se a gente for olhar, movimento recente vem renovando máximas. Movimento do IFR, né, o RSI, vem renovando mínimas. Quer dizer, os topos mais baixos, né? Mas essa pessoa está olhando a possibilidade de ondas de Elliott, isso aqui ser apenas a terceira onda. Com cara da terceira onda vir até aqui ainda, depois a quarta, depois a quinta. Então, assim, muito espaço, talvez, assim, até para 2029, 2030. Isso aqui é no macro, do macro, do macro. E se vocês forem ver a bolsa do S&P, no longo prazo, não só lá, mas até a nossa também, tá? Não quero que vocês menosprezem a nossa bolsa, mas se vocês olharem no Ibov, a longo prazo a bonitinha tende a subir. Um tranco e barranco, mas sobe. Outra coisa que é interessante, né, comparando o dólar, olhando o movimento dos estrangeiros, dos bancos e dos fundos locais. A gente teve um movimento muito forte dos estrangeiros, né, desde ali de 2022, comprando muito dólar, enquanto que nós tínhamos fundos locais vendendo, e nós tínhamos também bancos locais também vendendo. E aí o cenário está começando a inverter. Isso pode ser um sinal interessante, talvez de correção mais profunda à frente. O estrangeiro está com cara, talvez até que vai romper esse fundo. Estava invertendo aqui, fazendo o mesmo movimento que os bancos ao contrário. E os fundos locais estão comprando com dólar praticamente acima de R$6. Estranho, né? Outra coisa que a gente tem é um gráfico interessante, que é o dólar no mundo. Inclusive, até vale eu mostrar aqui para vocês. Fico ressaltando que o dólar tá assim, sendo pancadaria, um rally muito forte no mundo todo. Alguns países sofrendo mais do que outros em relação a essa alta do dólar.
Hoje não tá abrindo aí porque é praticamente feriado. Mas se a gente for olhar o gráfico do dólar, se a trajetória do dólar no mundo aliviar, seguindo o mesmo movimento das eleições de 2016, então como que foi o dólar no mundo em 2016? A gente pode ter um cenário muito favorável para países emergentes, tá? Então, se a gente for olhar aqui, a linha vermelha é o movimento atual, que está muito parecido com o movimento de 2016. Então, olha 2016 que é a linha preta, e a linha vermelha é o atual. Quando o Trump aqui praticamente meio que entrou, né? A gente teve um movimento aí de queda praticamente do dólar. Será que vai acompanhar esse movimento aqui? Uma outra coisa importante de ressaltar, que é aquele índice de commodities. Lembrando que Brasil é um país de commodities, né? E juntando aqui os índices de commodities, nós temos aí uma quebra da CLT muito importante desde 2023, que isso aqui pode ser um movimento de pivô de alta, tá quebrando esse último topo aqui, importante, e a gente pode se beneficiar bastante com isso, tá? Outra coisa interessante para comentar, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Trump ele é bem assim, amiguinho das criptos, né? E dentro da parte de cripto, a gente tem ali as meme coins, as shitcoins, né? Algumas pessoas praticamente comparam que shitcoins é a mesma coisa que meme coins, só que na minha opinião eu acho que é diferente, que meme coin praticamente foi feito para ser um meme mesmo, é para ser zoeira, uma brincadeira. Já shitcoins não é na intenção de ser brincadeira, mas é um tipo de cripto muito ruim, tá? E aí aconteceu, Trump e a esposa dele praticamente criaram ali uma meme coin para cada um. E simplesmente o negócio disparou. Uma coisa de louco, tá? Nesses últimos dias aí. A gente está vendo, por exemplo, a moeda meme coin Trump, tá? Está subindo aí muito e tá tendo muita volatilidade. Isso aqui é um movimento que teve, acho que às 17 horas atrás, que chegou a cair mais de 40% em questão de poucos minutos. Então, assim, acontece muito essas volatilidades, mas no macro está subindo bastante. E essa queda que teve ontem foi porque muita gente vendeu essa meme coin aqui e foi comprar o meme coin da esposa do Trump. Então, os dois estão com meme coin e estão, assim, ganhando demais, né? E aí, se vocês forem pensar pela porcentagem do meme coin do Trump, alguém que, por exemplo, eu tô vendo vários casos de pessoas que compraram. Se você tivesse comprado, por exemplo, $900 ali, arredondando, em 21 minutos, você faria 310 mil, tá? Pra vocês terem noção do que foi e do que está sendo essa volatilidade dessas meme coins. E também a moeda da esposa dele também tá com muita volatilidade. Então, assim, tem gente aí, aqui no comentário, inclusive, tem um cara que comprou em dólar canadense, colocou 1.200 CAD é dólar canadense. E aí foi quando ele tava comprando, né? Ok. E aí aconteceu. Depois, aqui, horas depois, ele já comentou que já tava um absurdo de movimento de alta. Depois começou a subir mais ainda. E aí já tava assim, isso ontem. E foi subindo mais, tá? Então, loucura, isso aqui tá parecendo aquele filme do GameStop, né? Ali das ações que aconteceu. Enfim, outro ponto importante para ressaltar, a defasagem dos polos da Petro. Infelizmente, tá uma disparidade bem complicada aqui, a gasolina, o diesel, né? Principalmente o diesel tá bastante. Mas aí, igual eu tava, acho que sábado, eu tava no salão. As pessoas, infelizmente, são muito ignorantes, não entendem isso de commodities. Eu não posso criticar porque eu já fui esse tipo de pessoa que achava que o preço estava alto por causa da culpa só do governo. Mas não sabia que a cotação de muitas matérias-primas é mundial. E se a gente for ver o preço do petróleo, fez o fundo ali em dezembro e só vem subindo. Então, o petróleo está subindo o valor de mercado no mundo. E isso acaba impactando aqui. Mas, claro, a questão do dólar impacta mais ainda pra gente, né? Mas, assim, não sejam ignorantes de ficar compartilhando notícia, querendo culpar extremamente aqui, porque a gente adota a cotação internacional também. Outra coisa bacana de comentar, que no dia 16/1, que foi aquele movimento de alta que teve no Ibov,
a gente teve uma introdução de bilhões de investimentos de capital estrangeiro aqui na bolsa, tá? Virou o saldo do mês para positivo. Então, me parece, mais uma vez, que o estrangeiro segue com interesse ali em comprar bolsa. Mais que esteja caindo nesses últimos 4 meses, mais ou menos, não é uma queda para se assustar ainda. É uma queda muito tranquila. Ah, eu tô louca, tô falando besteira, pena que eu fechei o gráfico, mas as altas no macro estão mais fortes do que as quedas, e isso não mudou ainda. Outra coisa importante que em relação ao dia de hoje, o Banco Central de novo anunciou leilão de mais 2 bilhões, mais uma vez. Não sei para que interviu dessa vez, mas o dólar praticamente mal reagiu. E uma coisa interessante que o mundo todo praticamente está para acompanhar essa posse do Trump e o discurso que ele vai fazer e as medidas executivas que ele vai assinar. Muitas aí podem talvez impactar a gente. Primeira semana dele já está começando assim, todo mundo ficar meio desesperado. E o mundo praticamente aguardando para ver o discurso. Inclusive, o Banco do Japão pode vir a aumentar a taxa de juros lá de 0,25 para 0,5, que é uma coisa muito rara deles fazerem, aumentar juros. Porque atrapalha muito a questão de carry trade. Carry trade é algo que eu já comentei no ano passado. E a reunião é agora sexta-feira. E isso pode acontecer dependendo muito do discurso da posse do Donald Trump e a volatilidade dos mercados. E, caso vocês não saibam, hoje começa ali a partir das 2 horas da tarde, tá? A posse dele. É uma semana que, na prática de notícia agendada, nós não temos muita notícia. Então, o que a gente tem que preocupar são coisas que não estão agendadas. São as coisas que estão por fora do calendário econômico. Que é principalmente a questão do Donald Trump. E todo o efeito que ele pode causar nesses primeiros dias, semanas de mandato. O que ele está realmente na intenção ali. Não sei se vocês lembram, mas eu, pelo menos, não acompanhava de frente. Porém, primeiro mandato dele, eram muitas coisas que ele comentava, às vezes por comentar, da boca pra fora, fazia umas coisas que infelizmente o mercado agitava. E às vezes era nada demais, era fake, era drama queen. Então, infelizmente, essa questão, por exemplo, da Groenlândia, Canal do Panamá, o Canadá, enfim, várias coisas aí e outros comentários também que ele vem fazendo, né? A gente nunca sabe ali se vai realmente ser levado a sério, se vai seguir adiante, se não vai. A importação de 100% dos produtos dos países do BRICS, por exemplo, Brasil, né? Que é uma coisa que ele vem ameaçando. Os países do BRICS que tirarem o dólar de negociação vão sofrer importação de 100% dos seus produtos. Mas é aquilo, no efeito imediato ali, a taxa de importação vai afetar principalmente os norte-americanos, porque eles vão ter que praticamente escolher outros comerciantes, como se fosse assim, vai ter que deixar de contratar o Brasil para entrega de matéria-prima, por exemplo, que nós estamos com a exportação cara e com a taxa que eles vão impor. E aí esses norte-americanos vão ter que procurar outros locais. Então vai esquecer a gente. Mas não quer dizer que a gente talvez possa estar meio perdido nessa situação. A gente pode encontrar outros parceiros comerciais. Então, assim, é algo que pode impactar muito também o norte-americano. O Donald Trump fala isso na intenção de prejudicar os países do BRICS, mas também vai prejudicar bastante o norte-americano, porque vai aumentar a inflação deles mesmo ali se isso acontecer. Porque diminui a oferta mesmo com a demanda alta. Então, se a gente tira vários países do BRICS de negócios comerciais porque eles simplesmente estão sendo taxados, vai infelizmente tirar a proposta de oferta. E aí você acaba tendo pouca oferta e a demanda ainda está alta e ainda eles podem sofrer a própria inflação, subir. Então, assim, é uma consequência que tem que ser pensada em vários aspectos. Enfim, muita coisa aí que pode acontecer nesses 4 anos aí de governo dele. E aqui em relação ao Brasil, segue essa questão de risco fiscal, Congresso praticamente voltando aí de férias, né? Novas pautas aí para serem votadas, inclusive teve aí movimentações a respeito da reforma tributária de novo, mas o mercado já vem classificando isso já tem um tempinho. Mas a gente tem que acompanhar de perto essas coisinhas, esses detalhes que vêm acontecendo sempre, infelizmente aqui no Brasil.